Como criar um header overlay, um header de ação, que tem aquelas açõezinhas que a gente pode disparar, um header de navegação customizado em Compose em um projeto Kotlin multiplataforma. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aulinha de hoje, pessoal, estamos dando continuidade a toda essa série do conceito de header, um conceito de header customizado muito bacana, que foi isso aqui ó, que eu mostrei para você. Se você já vem me acompanhando nos primeiros vídeos, eu expliquei todo o conceito, a elaboração do conceito de header. Deixa eu mostrar aqui para você, que começou aqui, ó, onde a gente pensou, né, nos casos de uso, os tipos de telas que a gente vai ter, né, os layers, né, que a gente vai ter, e como a gente desenhar alguns componentes em uma curva, né, que a gente vai desenhar, a gente vai criar esse shape, aprendeu a criar esse shape também, como desenhar esse card aí no meio da curva, dependendo da altura, né, do seu conteúdo, enfim, uma coisa muito bacana, bem sofisticada. E agora a gente vai entrar no âmbito disso daqui, ó, de como a gente criar esse header aqui. Tá? A gente já aprendeu como é que a gente cria os shapes e tudo mais tal. Agora a gente vai criar esse overlay, né, que vai ficar aqui em cima, né, e ele vai exibir esse header aqui com esses conteúdos que você pode usar, que podem ser conteúdos de vários tipos, né? Ou seja, uma hora ele tem isso, outra hora ele tem aquilo, ele tem um cabeçalho, não tem cabeçalho, tem um ícone, não tem ícone, e por aí vai. Uma coisa muito bacana. E a gente vai estar tratando hoje isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você, que é essa parte aqui. A gente vai criar esse base header aqui, esse componente reutilizável, para você poder usar nesse layer aqui, que é o layer do header, tá? Que eu já venho explicando para vocês, que é um dos desafios aqui dessa nossa playlist. Bora bater os pontos aqui desse vídeo para a gente não perder o fio da meada. Esse aqui é o quarto vídeo, né, dessa série do conceito do Navigation Header, que contempla, vamos dizer assim, 80, 90, se não 100% do seu aplicativo, porque é meio que o esqueleto do seu aplicativo. Depois, tudo que você tiver, você vai montar só em cima disso daí, certo? Isso é uma das coisas mais importantes, fundamental aqui desse projeto. Então, bem, o overlay, a gente vai olhar o header overlay, né, os detalhes de scroll, animação, fake blur, status bar, né, porque a gente vai precisar mudar ela de acordo com a movimentação do scroll. Vamos criar um Action Header e um Navigation Header. O Navigation Header você já está vendo aqui, ó, como ele se apresenta. Vou entrar em detalhes nele já já. Mas antes, um detalhe importante que eu já falei no vídeo anterior, eu vou repetir nesse aqui, que é o seguinte: o nosso Navigation Header, se a gente não alterasse isso daí que eu vou mostrar para você, que é o Set Decor Fit System Windows, para que os seus componentes em Compose, que ele se sobreponha à barrinha de status lá em cima, se você não fizer isso, aí você, se você tiver, como é o nosso caso, um background gradiente, que a cor dele é mesclada, né, se é mais forte em cima e vai ficando mais clarinho, ou vice-versa, se você não tiver isso, aí fica aquele negócio que não é harmônico, fica um status bar de uma cor e aí começa o gradiente e fica uma coisa não dando match, fica bem esquisito. Então você precisa sobrepor o seu header a status bar e aí você torna a status bar transparente, porém com isso lá embaixo, a sua barra de navegação inferior, aquela que a gente conhece, que tem os ícones e os nomezinhos, ela se sobrepõe também à barra de navegação do sistema, do próprio Android, que tem aquele triângulozinho, o quadradinho e a bolinha. Então, para você compensar isso aí, é muito importante você entender esse detalhe, senão você vai entrar vamos dizer assim, no aplicativo e vai estar aquela coisa distorcida, né, dependendo também do fabricante, e você não vai entender por que isso acontece, como você contorna isso, e já existe mecanismo para isso, de como você resolve isso facilmente, tá? Então isso é um detalhe muito importante que você pode perder muito tempo e ter muita dor de cabeça, tá? Sem falar que você vai passar pelo constrangimento, tenta achar que você não sabe, não entende o sistema das coisas, como é que se resolve, só que não é assim, ninguém sabe tudo, né? Mas seguindo o canal aqui, ó, porque para te agregar valor, você já vai ganhar isso de bandeja. Bem, então vamos lá. Vou dar uma olhada primeiramente na Main Activity, só para exemplificar isso aí de novo para você não esquecer, não passar batido. Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui, aumentar aqui para você. O que é que eu fiz? Eu falei para vocês logo no início dos primeiros vídeos, acho que foi no segundo vídeo, que a gente fez o bump das nossas versões, a gente adicionou o Accompanist e também levantou a versão do Compose para 1.2.1, que é isso aqui que eu estou falando para você. Nesse vídeo eu expliquei como você contornar isso, como você
alinhar a sua barrinha de navegação inferior, caso você não possa usar essa versão aqui, tá mais atual. Caso você não possa usar o Acompanist também. Enfim, tem como você fazer isso na mão. Eu criei uma classezinha explicando como fazer isso aí. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. Bem, dito isso, se você sabe disso, você vai ter que fazer o seguinte. Se você quer, primeiro... Ponto número 1, você quer sobrepor o seu header à barrinha de status, lá em cima, aquela barrinha lá em cima onde fica a bateria, não sei o que, né? Você vai precisar fazer isso aqui, ó. Dentro da sua main activity, você vai precisar fazer essa chamada aqui, ó. Tá até tudo comentado aqui bonitinho, ó, para você em português ver que bacana. Ó, você vai precisar usar o window compat e vai setar esse carinha aqui para true, para false, né? Usando o seu window. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, sobrepor todos os seus componentes composable agora à sua barrinha de status de navegação. E aí, usando o Acompanist, você vai transformar ela em transparente. Eu expliquei isso nesse vídeo que eu comentei para vocês. Mas está aqui a explicação com mais detalhes, né, como é que você faz isso. Aí, para você compensar agora, por conta desse setup aqui, ele vai fazer com que a barrinha de navegação inferior do sistema, né, se sobreponha à sua barra de navegação. Ela vai topar lá embaixo e você não quer, você quer que ela suba um pouquinho e fique exatamente em cima da barrinha de navegação do sistema, certo? Então vamos lá. Para isso, a própria Google, né, a partir da versão Compose 1.2.1, já prevê isso, já nos dá essa opção através do modifier que você pode passar aqui dizendo Navigation Bars Padding. Então ele já traz isso para todos os sistemas operacionais, todos os, vamos dizer assim, não é nem todos os sistemas operacionais, para todos os tipos de aparelho, não sei o que, traz a altura certa para você colocar e ele ficar sempre topadinho ali, bonitinho, sem gap, né, não ficar aquela coisa feia. Então, bem, é assim que se faz. Só para explicar isso aí para você, que foi esse adendo muito importante. Agora a gente vai criar o Header Overlay. O que é o Header Overlay? Essa partezinha aqui, né, do header que fica em cima dos nossos layers que a gente viu aqui no desenho. Deixa eu mostrar aqui para você de novo. Que é esse carinha aqui, ó, esse Header Overlay, que vai conter o meu header, né, e o conteúdo que eu vou exibir dentro dele, que vai ser esse base header reutilizável, onde eu posso passar conteúdo também que vai ser exibido aqui dentro. É esse layer agora que a gente vai estar tratando, tá? Tá vendo como é bom trabalhar assim? A gente não perde o fio da meada e fica fácil de explicar, de visualizar também, porque às vezes a coisa fica meio abstrata, né? Bem, vamos dar uma olhadinha nesse overlay, header overlay, tá aqui. Mostrar para você que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para você primeiramente graficamente para você entender. Por que ele está se apresentando aqui com cores diferentes? Porque eu já tenho aqui aquele tratamento que eu falei para você. Quando você faz o scroll, ele vai mudando de cor e vai se apresentando. Primeiramente ele é invisível, ele é dessa cor aqui, ó, ele é invisível. Quando eu faço o scroll, eu estou simulando aqui no meu preview que ele vai mudando de cor até ficar na cor desejada, né? E pode ter conteúdo dentro dele sim ou não. Por quê? Porque a gente viu que a gente tem esse caso de uso aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, botar minha imagem aqui para o lado. A gente tem esse caso de uso também, onde a gente tem, ó, conteúdo aqui dentro dele também, ó, tá vendo? Ó? O header é aqui em cima com o seu conteúdo, mas esse desenho aqui ele pode conter conteúdo também, tá? Então foi esse caso de uso que foi o nosso Screen Type 4, né? Que a gente tentou lidar com isso aí também, aprender como lidar com isso aí também. Então a gente precisou pensar nisso aí também. Então foram esses 3 casos aqui. E aí eu vou exemplificar isso aqui na preview para você já vai ver. Deixa eu botar isso aqui para o lado para gente ganhar mais espaço. A gente tem o Header Overlay, que vai precisar do modifier. A gente vai precisar do scroll blend value, que é quando a gente faz o scroll, a gente passa esse valor do scroll e partindo de um valor que a gente predefine, a gente define quando é que isso vai acontecer, ele vai exibindo, né, alterando a cor do meu header para que ele vá se exibindo gradualmente, vamos dizer assim. E a gente tem o status bar threshold, que é para quando a gente alterar a cor, através do componente também do status bar, tá? Para ele ficar dando match com a cor do meu header, para ficar aquela coisa harmônica, bonita, não ficar aquela transição feia, certo? Então, para isso que a gente precisa disso. E aí a gente tem a cor padrão que ele vai iniciar, ou seja, inicialmente ele é invisível, e aí a cor final, quando o movimento acontece, ele vai transicionando, gradiente, né? E até chegar na cor cheia, a cor padrão dele, que é essa cor aqui, ó, BG Color Scroll, quando a gente está fazendo um scroll, que é a cor final, né, quando ele faz a transição. E para isso eu estou passando
um atributo de alfa aqui que eu pego dos recursos de dimensões compartilhado, que eu ensinei a vocês a compartilhar também. Vou até deixar aqui o card para você olhar na sequência, que é aquilo que eu venho falando, que a gente vai ter um fake blur, ou seja, quando o conteúdo passa por debaixo assim, se ele fosse na cor cheia, ia ficar o header lá, que também pode ser um caso de uso na sua empresa, e aí você passa o conteúdo por debaixo, mas se você quiser ter aquele efeito de blur, né, que você vê um pouquinho, né, é como se você estivesse meio que vendo por dentro do seu header, você pode ter isso também. A partir do Android 31, eu acho que é 33, ele já tem isso por padrão dentro do Modifier, que se chama modifier.blur, ele já faz o blur para você também. Mas como a gente tem muitas versões anterior a essa aí, então a gente está fazendo isso daí que é o nosso fake blur, né, que a gente denominou assim, só para você entender por que está aqui. E aqui o conteúdo que a gente pode passar para dentro do header, certo? Então vamos lá, agora vai começar a ficar interessante, vê? A gente tem a nossa cor aqui, essa cor, tá vendo? A gente está usando a classe de utilidade aqui, que se chama Color Utils, que a própria Google já nos disponibiliza. A gente vai usando um blend ARGB, a gente vai passar a cor inicial e a cor que vai se mudando, né? Ou seja, a cor final. E esse blend value, que vai ser o valor do scroll, à medida que a pessoa vai fazendo o scroll, esse valor vai subindo, no que ele vai subindo, ele vai alterando a cor, e a cor vai ficando cada vez mais cheia, mais cheia, mais cheia, até ficar na cor cheia total, tá? E esse valor de cor aqui a gente vai passar, deixa eu passar ele aqui por referência, para o nosso Curved Header Content, que a gente olhou no vídeo anterior, tá? E aí ele vai alterando a cor do header, vê que bacana, é assim que a gente faz. Aqui o threshold, tá vendo? Ó, que é o threshold do status bar, a gente precisa para poder fazer esse questionamento aqui, se ele for maior, né, do que o threshold que a gente definiu, aí ele vai usando o acompanist, ó, tá vendo aqui, ó, System Color, System UI Controller, ele vai setar a cor para dark ou não. Aí ele vai ficar na cor escurinha ou na cor clara, tá? Porque são as letras que a gente tem lá dentro do nosso status bar, que é aquele íconezinho da antena, da bateria, né? Algum nomezinho que a gente tem aí, alguma notificaçãozinha, enfim. Aí ele vai mudar de preto para branco, tá? Fica bem bacana. Bem, vamos continuar aqui. A gente tem aqui o nosso Curved Header, que a gente já viu no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo aí, vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, é muito bacana. Dentro do Curved Header, a gente tem o nosso conteúdo. E aqui, a gente, ó, usando esse carinha aqui, uma coluna, tá vendo? A gente pode definir, ó, os paddings dele, né? Que a gente passou por aqui, por referência também, a partir das nossas dimensões que a gente definiu logo no início, quando a gente fez o setup, né? Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também de toda a infraestrutura, a gente precisou definir isso aí, que seria as dimensões, né, padrões que a gente compartilhou entre Android e iOS, e aí a gente pega o padding start, o stop, não sei o que, isso é para ele ficar com as laterais, né, top, bottom, tudo bonitinho, alinhadinho, bem bonitinho, para fazer ficar aquele negócio bem harmônico, bem bonito. Aí a gente tem aqui um spacer e o conteúdo que a gente vai exibir. Como é que isso se apresenta na prática? Se eu apresentar isso aqui para vocês, esse carinha aqui, ó, tá vendo na lateral, tem esses paddings aqui, vem daqui, desses carinhas aí compartilhados, tá? Aqui embaixo também e aqui em cima um pouquinho também. Aí, ó, deixa eu botar aqui para você ver. Aí vejam, esses blend value, tá vendo aqui? Eu botei aqui, ó, 1 é quando ele tá com a tela cheia, que é esse cara aqui, então ele fica na cor final. Aí 0,5 eu botei aqui, ó, só para você ver que ele fica meio, não fica nem cheio e nem invisível. E quando ele está com 0,1, tá? Eu botei 0,1, ele ainda fica um pouquinho, você ainda vê um tiquinho. Se eu botasse 0, aí ia ficar da mesma cor do fundo, né? Porque o fundo ele é transparente, o meu header é transparente e eu tenho o meu background de trás, né? Que é da aplicação, e aí ele passa por dentro, você tem a impressão que ele está na cor do gradiente da aplicação. Tá? Só para você entender. Você pode jogar com isso aqui, com esses valores, se você quiser entender melhor como é que isso funciona. Foi o Header Overlay, tá? Que é essa parte aqui que eu estava mostrando para vocês, que é esse carinha aqui que fica aqui em cima, tá? Bem, deixa eu voltar para lá agora, fechar isso aqui, dado que a gente viu isso aí. Agora a gente tem os headers de ação e os headers que são de navegação. O header de navegação já está aqui. Deixa eu olhar o header de ação para mostrar para você. Aumentar aqui um pouquinho, porque eu sei que você está olhando do celular. A propósito, o celular vira ele assim na horizontal, toca na telinha que já vai aparecer os botões de like e dislike. E aí tu já deixa o teu like para entender que você está te agregando valor. Olha aqui, ó. A gente tem esse header, inicialmente ele é invisível, só tem o título, tá? Porque aí é aquilo que eu vou falando para vocês, o gradiente da aplicação ele vai passar por dentro.
Aqui ele tá, ó, dá para ver bem pouquinho aqui, ele tá aqui ainda e ele já tá mudando aqui de cor, e aqui ele tá na cocheia dele quando ele fez a transição. Só que nesse caso aqui eu tenho também como apresentar botões, eu posso passar tanto o header assim apenas com o título. Agora você vê que ele está alinhado na esquerda, e eu posso passar conteúdo aqui para ele, poderia ser botões, poderia ser ações, enfim, o que fosse, para você usar no seu aplicativo, para você atender o máximo, né, de casos de uso possíveis. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse carinha. Eu vou fechar isso aqui agora, botar isso aqui para o lado, e vamos dar uma olhadinha. A gente denominou ele aqui, ó, Top Level Header, ele tem um modifier, aí ele tem um Screen State, tá? Que é o estado da minha telinha. A gente já vai olhar esse carinha mais para frente. Tem o título e tem os botões que eu posso exibir, que foram esses dois botões que você viu agora quando eu estava apresentando a preview para você. Bem, com esse Scroll Blend View, tá vendo? Eu falei isso para vocês no Header Overlay, ele precisa do Scroll Blend Value, que vem da onde? Que vem do Scroll State, ó, tá vendo? E ele passa esse carinha para você, que ele está associado ao scroll, né? O movimento de scroll é um estado, né? E aí eu passo esse valor para aqui, para essa telinha, e essa telinha ele resolve isso pegando o Blend Value. Mesma coisa com o Status Bar Threshold, que a gente define aqui dentro. Deixa eu pular aqui dentro só rapidamente, só para você entender. Isso eu vou explicar mais para frente, mas de antemão, deixa eu mostrar aqui para você como é que ele se apresenta. Seria um UI State, né, que eu denominei Screen State, que vai ser conteúdo da próxima aula, que eu vou começar a criar a tela em si, usando tudo que a gente já vem desenvolvendo. A gente tem aqui, ó, o Scroll State, a gente tem o Threshold, que são valores aqui, ó, que eu defini, tá vendo? Compartilhado entre Android e iOS. E aqui o valor de Blend, né, que eu pego também o limite, né, o valor máximo, e faço aqui, eu vou computar o menor deles, né, partindo do Scroll State que eu recebo por referência, tá? Mais para frente a gente vai ver isso, mas é só essa classezinha aqui que representa o meu UI State ou o UI Screen State, né? Poderia ter denominado ele assim também. Só para você entender isso aí e não ficar se perguntando de onde é que vem isso. Bem, aí enfim, a gente tem agora o nosso Top Level Header Content. Isso aqui é o header, tá? E agora a gente precisa do conteúdo do header. Deixa eu pular aqui dentro. Descer aqui. Pronto. O conteúdo do header, o que é que ele é? Ele é uma row, tá? Dentro dessa row eu tenho o título. Dentro do título eu tenho um spacer e os botões. Então eu tenho o título na esquerda e os botãozinhos que eu exibi aqui para você. Deixa eu mostrar aqui de novo, para não ficar muito abstrato. Esse carinha aqui e esses botãozinhos aqui dentro da minha row, tá? Que é o conteúdo, tá? Vejam que está tudo modularizado, bem modularizado mesmo. Então você vai poder usar isso em diversos contextos. Então esse Top Level Header Content é usado dentro do Top Level Header, tá? Só para ficar claro, é uma composição de coisas, que é essa ideia de compose, por isso que o nome compose, né? Composições. Bem, e aí aqui é a mesma coisa, eu passo também o meu text color, que ele é variável também, por quê? Porque eu passo isso aqui, ó, como referência aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, aqui de ladinho, esse Scroll Blend Value, tá vendo? O mesmo Scroll Blend Value que eu apresentei antes para você, para também modificar a cor do texto. Então, quando eu vou animando, o meu header vai mudando de cor e o texto também vai mudando de cor. Isso é bem bacana, tá? E é isso que eu faço aí. Bem, dito isso, a gente continua e a gente tem aqui a exibição do nosso header. Deixa eu mostrar aqui para você. E aí, ó, você pode ver à medida que eu vou alterando aqui o valor, eu alterei aqui o valor para 0, para 50 e para 100, ele vai exibindo o texto aqui, ó, nessa cor branca e muda para a cor final, que é pretinha. E aqui está um cinzazinho bem clarinho, mas um pouquinho mais escuro do que o fundo em si. E aí ele faz essa transição, fica bem legal de se ver, tá? É isso que acontece. Você pode brincar com isso aqui também, por isso que eu trouxe essas previews para você poder e se familiarizando com o código também. Pronto, esse foi o Action Header, tá? Agora a gente tem o Navigation Header em si, que é esse header que tem essa possibilidade aqui, ó, de você colocar um xizinho, o botão para lá de navegação, ter os dois, ter um ou não ter nenhum, que foi isso aqui. E tudo isso aqui, esse conteúdo aqui, esses botãozinhos, fizeram parte do vídeo que eu expliquei como fazer o setup, a infraestrutura, criar os botões e por aí vai, que eu vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também. E agora a gente vai olhar esse cara, que é esse Navigation Header. Esse Navigation Header está aqui embaixo. Deixa eu fechar isso aqui agora para ganhar mais espaço. Ele está aqui embaixo. Ele é bem semelhante ao nosso Action Header. A única diferença dele é o conteúdo, obviamente, né? E o alinhamento, né, dele, porque a gente tem que atender vários cenários, né, como a gente viu lá no gráfico.
a gente tem que atender esse cenário aqui que foi com as ações, né? E tem que atender esse cenário aqui onde a gente faz navegação também, ó, que é esse cenário aqui, tá? Então vamos botar lá o nosso código. Aí a gente tem o modifier screen state. Esse state ele é repassado para tudo que é lugar, porque ele sempre é necessário para a gente poder identificar a mudança de estado, né, do scroll, e aí a gente ir alterando alguma coisa, seja texto, cor de texto, seja animação do fundo, né, do background, enfim, por aí vai. Mas ele é basicamente bem parecido com o outro que a gente viu. Ele vai precisar do header overlay também, passa os mesmos valores e tem um conteúdo. Só que esse conteúdo agora ele se chama Navigation Header Content, tá? Em vez de ser Action Content ou Top Level Content, vai se chamar Navigation Header Content. Você entra dentro dele, ele se apresenta aqui. Deixa eu mostrar ele para você. Ele tem também, ó, os valores aqui, ó, que a gente vai passar. Tanto o texto dele, né? O texto dele pode se modificar. Ele tem uma cor padrão, a cor de Start. E os botões também podem ser modificados. Tem uma cor Start e uma cor de End, tá? Que eu passo aqui também através do theming compartilhado que eu já expliquei para vocês. E aí a gente tem a ação on left e a ação on right. Por que left e right? Porque a gente não sabe o que vai ser. Pode ser back, pode ser navegue para não sei para onde, pode ser qualquer coisa. Mas aí você tem uma ação para left e uma ação para right, tá? Você pode usar, e uma delas, e as duas são opcionais. Você está vendo aqui com essa interrogação que eu coloquei aqui, você pode ter elas sim ou não, tá? E aí, bem, a gente faz aquele mesmo mecanismo, né, de alteração de cor, tanto para os botões como para os textos. A gente tem agora a nossa row. Dentro da row, aqui é que fica interessante, vê que bacana. A gente tem que adaptar isso aqui um pouco. Se a gente não tiver o botão de left, a gente coloca o placeholder, que eu expliquei para você porque que a gente precisa do placeholder, né? Para ficar tudo alinhado do mesmo jeito, a gente não ter aquele comportamento esquisito, né? De algumas coisas ficar desalinhadas, vamos dizer assim, quando uma coisa existe a outra não. A gente coloca o placeholder, do contrário a gente coloca o botão de back, aqui no caso, né? Desse exemplo. Tem o texto que está no meio. E aqui embaixo a mesma coisa, só que agora a gente tem on right, e aí se não tiver a gente coloca o placeholder, senão a gente coloca o botãozinho de close, para a gente poder ver isso dessa maneira, como se apresenta aqui. Deixa eu continuar aqui no código para a gente ver como é que a gente vai exibir isso, e aqui está a nossa preview, que você pode brincar com ela aqui também, usando esses estados. Ó, tem um estado aqui com 0, né, do scroll, do remember, com 50 e com 100, analógico ao de ação que eu expliquei para você poder ver isso dessa maneira, né? Uma vez mais transparente, uma vez quase assim mudando de cor, e aqui com a cor final, para você ver que ele se altera realmente. Agora, se tu chegasse até aqui, essa hora que tu deixa aquele like, subscribe, e se tu conhece o Steve Jobs, ele sempre dizia no final dos vídeos dele que ele tem one more thing. No final das apresentações, quando ele tem alguma coisa importante para te dizer, e eu tenho também um one more thing escondido no finalzinho desse vídeo. Nem que tu corra assim no final do vídeo, encontre esse one more thing, porque é uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. Tu vai me agradecer depois, tá? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana, e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência, e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão.
E a gente nunca sabe quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!